Vamos lá, pessoal, vamos para mais um vídeo sobre conteúdos que podem cair no concurso de motorista, que são os tópicos principais que geralmente caem. Porque o concurso de motorista geralmente é aquele que já é intuitivo. Então, se você dirige, se você tem carro, tem moto, você já tem um entendimento de como você tem que se comportar no trânsito, o que você tem que fazer para evitar possíveis problemas. Então vamos lá. Vamos começar pelo 6 que eu já fiz o. Eu tenho a primeira parte do vídeo que eu vou deixar na descrição aí. Vamos lá, pessoal. Gestão de combustível, controle de consumo e controle de consumo. Então vamos lá. O que é? É a gestão de combustível e controle de consumo. É um conjunto de técnicas utilizadas para reduzir o consumo de combustível. Então vai ter técnicas que você vai ter que fazer para reduzir esse consumo de combustível. Vamos lá. Fatores. Então, para diminuir, vamos entender quais são os fatores que aumentam. Acelerações bruscas. Então, quando o motorista acelera rapidamente, o motor injeta mais combustível, aumentando o consumo. Frenagens bruscas também. Frear de forma repentina desperdiça a energia gerada pela aceleração anterior, obrigando o motorista a acelerar novamente. Pneus descalibrados, pneus com pressão abaixo do recomendado aumentam o atrito com o solo, exigindo mais força do motor. Excesso de peso, quando maior o peso transportado, maior será o consumo. Motor desregulado, com filtros sujos, velas desgastadas, marcha inadequada, rodar em marcha muito baixa com alta velocidade. Então, o que você basicamente tem que fazer para economizar o combustível? Pneus calibrados, fazer manutenção preventiva, evitar excesso de peso e planejar o percurso. Além de evitar deixar o veículo parado com o motor ligado por muito tempo e dirigir de forma suave. Nos órgãos públicos normalmente são registrados quilometragem inicial, quilometragem final, litros abastecidos, consumo médio por quilômetro. Esses dados ajudam a identificar o desperdício ou problemas mecânicos. Então vamos lá. Para nosso sétimo tópico. Higienização e limpeza de veículos. O que é a higienização? Bem simples também, gente. É a limpeza interna e externa do veículo para preservar sua conservação. O que geralmente os órgãos públicos têm? Eles têm um lava-jato próprio já para levar o carro. Então vamos lá. A limpeza externa inclui a lavagem na lataria, limpeza de vidros, limpeza de rodas, remoção de barro e poeira. Sujeira acumulada pode acelerar a corrosão da pintura. Então tem que ter em mente que vai ter um planejamento em relação à limpeza interna e externa do veículo. Já a interna envolve bancos, painéis, volante, tapete, portas e porta-malas. A higienização consiste na desinfecção das superfícies para eliminar micro-organismos, especialmente em veículos de transporte escolar e institucional, além também de transportes que envolvem a saúde, né? Benefício, conservação, redução de riscos à saúde, aumenta o conforto, melhora a imagem do órgão público e o que cai em prova é a diferença entre limpeza e higienização. Vamos lá. A inspeção diária do uso do veículo, o famoso check-out, né? Que vai ter que fazer. Quem passar, em nome de Jesus, todo mundo que assistir esse vídeo vai passar. Você tem que entender que vai ter o famoso check-out, que é a inspeção diária antes do uso. Você vai ter que fazer uma listinha, já disponibiliza uma lista ou os principais pontos que você tem que ter atenção em relação ao veículo. Que é a verificação realizada antes de iniciar, é o famoso check-out. O sistema mais cobrado em concurso, que é inspecionar pneus, verificar calibragem, desgastes, cortes, bolhas, o óleo do motor,
a água do radiador, que é o sistema de arrefecimento, verificar o líquido de arrefecimento, fluido de freio, combustível, principalmente também combustível, até porque sem combustível o carro não vai andar. Então é um dos principais pontos, que é a verificação do combustível para fazer o percurso. Luzes, farol alto, farol baixo, lanternas, luz de freio, luz de ré, setas. Até porque é muito importante as luzes, porque as luzes elas vão dar atenção ao veículo. Até para quem vem na traseira, para saber se está parando, se está fazendo ré. A buzina também, verificar os limpadores, os retrovisores, os freios. Então, ver se tem vazamentos, ver se está com a documentação certinha importante, a inspeção diária evita acidentes, reduz riscos de manutenção e aumenta a segurança. Vamos lá para o nosso nono tópico, que é a manutenção corretiva dos veículos. No outro vídeo eu já falei qual a diferença entre manutenção preventiva e a manutenção corretiva. E o que é a manutenção corretiva? É a manutenção realizada após o surgimento do defeito ou falha. A preventiva é antes, você vai evitar ter falhas e defeitos. Por exemplo, uma troca de embreagem, repara no motor, troca de alternador, troca de luzes do carro também, quando aparece, já que não está funcionando mais as luzes. Então, para que exista a manutenção corretiva, tem que haver um problema já existente e não um problema que pode acarretar no futuro, que é a preventiva. Vamos lá. Tipos: corretiva planejada. Quando é identificado o reparo, pode ser programado. Corretiva não planejada, quando ocorre uma pane inesperada. As consequências da falta de manutenção preventiva: aumento de custos, quebra inesperada, maior risco de acidentes, paralisação do veículo, redução da vida útil. O motorista deve realizar reparos complexos, não deve, no caso. O papel do motorista não é realizar reparos complexos, até porque existe um mecânico. Justamente tem um concurso para mecânico por causa disso, para fazer reparos complexos no veículo. Mas ele deve identificar os sintomas de defeito. É muito importante o motorista ele entender um pouco de veículo, porque há casos que ele pode muito bem ter em mente, ter aquela preventiva, aquela situação preventiva, por exemplo, ele identificar um problema que pode acarretar no futuro. Não é que ele vá realizar o trabalho, mas sim identificar o que pode acontecer, o que pode ocorrer, entendeu? Então tem que existir isso, ele tem que dar o famoso, me esqueci aqui a palavra, mas é muito importante o motorista ter esse entendimento de carro para que ele possa avisar, ele possa falar a respeito disso para o seu superior, que vai encaminhar para um mecânico da prefeitura. Não utilizar um veículo com defeito que comprometa a segurança, muito importante também, né? Até porque se ele utilizar com defeito, é capaz de dar algum problema muito grande. Vamos lá. Então, nessa parte foi muito simples, gente. O que a gente viu foi a manutenção corretiva, foi a questão da obrigatoriedade de ter a documentação, fazer sempre o check-out de sistema de arrefecimento, de freios, luzes, buzinas, pneus e o óleo. Então, gente, é isso. Tranquilo. Muito de boa. Se vocês quiserem o PDF, está aí na descrição. Pra vocês darem uma olhada.